Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal, promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, é um instrumento para identificar, premiar e divulgar as atuações bem-sucedidas do Ministério Público que contribuam para a realização da justiça em benefício da sociedade. O prêmio foi criado em 2013 para dar destaque aos melhores trabalhos realizados pelos procuradores ou pela sociedade civil em iniciativas ligadas às 7 câmaras do Ministério Público Federal. Ao longo de suas 9 edições, as categorias do Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal contemplaram os temas constitucional, infraconstitucional e eleitoral, criminal, controle externo da atividade policial e sistema prisional, consumidor e ordem econômica, meio ambiente, patrimônio cultural e comunidades tradicionais, combate à corrupção, direitos do cidadão, responsabilidade social, jornalismo, advocacia de direitos coletivos e práticas inovadoras. E quando o prêmio é apresentado com suas diferentes categorias e com esse largo espectro de atuação dos procuradores da República, fica bastante claro para os formadores de opinião, para a sociedade civil, para o cidadão, para a imprensa, para os poderes constituídos, inclusive, como é importante, como é imprescindível a existência de procuradores da República ao longo do nosso país. Isso é o que se queria exaltar no Prêmio República e eu penso que isso é o que há de mais importante para além da valorização dos próprios colegas. Procuradoras e procuradores do Ministério Público Federal foram premiados em diversas categorias. Na impossibilidade de falar de todos os finalistas e homenageados ao longo dos 9 anos de premiação, separamos alguns trabalhos em destaque para apresentar nesta preparação para os 10 anos de Prêmio República. Na categoria Defesa da Cidadania, destacamos trabalhos como o de resgate dos pacientes com transtornos psiquiátricos, o trabalho da preservação da memória de Barra Mansa, da Força Tarefa Pinheiro, o trabalho do direito de vítimas de violência sexual, o trabalho do enfrentamento à intolerância religiosa e o projeto MP Eduque. O trabalho de Leonardo Andrade Macedo, realizado em 2021 para a defesa dos direitos das vítimas de violência sexual, também é um importante destaque que trazemos. Após a audiência pública, foi expedida a recomendação do MPF para a estruturação do Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, nos termos da Lei 12.845 de 2013 e Decreto 7.958 do mesmo ano. No âmbito do trabalho, foi criado NUA Vidas, Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O núcleo é formado por profissionais de medicina, enfermagem, psicologia, serviço social e direito. O NUA Vidas se tornou um serviço de referência em nível nacional. O núcleo foi estruturado com a destinação ao projeto de recursos que estavam depositados em juízo para cumprimento da ordem de reintegração de posse de uma área pública federal ocupada por aproximadamente 2.000 famílias de baixa renda. Todos os anos são registrados no Brasil mais de 66 mil casos de estupro, o que corresponde a 180 estupros por dia. 60% das vítimas são meninas de até 13 anos. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Ministério Público Federal, porque somente com essa parceria e com esse trabalho do Ministério Público Federal em prol das meninas e mulheres em situação de violência sexual aqui de Uberlândia e região, é que foi possível a aquisição de materiais para um cuidado baseado nas melhores evidências científicas,
pautado em princípios bioéticos e em princípios dos direitos humanos. Para a identificação da dimensão do problema na região, foi realizada uma audiência pública. A partir desse trabalho, foi criado o NUA Vidas, o Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual. O Ministério Público Federal sempre esteve muito presente nas ações do NUA Vidas e hoje eu acredito que essa parceria contribuiu para que para o pioneirismo hoje do NUA Vidas, não só para Uberlândia e região, mas para todo o nosso país. O Ministério Público Federal na comunidade, o MPF na comunidade, é uma forma especial de atuação do Ministério Público Federal para atender regiões e comunidades no Amazonas onde a instituição não está fisicamente presente. O impacto social das atividades premiadas pela ANPR, sempre buscado nas premiações, fica evidente quando a gente ouve relatos das comunidades beneficiadas pelas ações do Ministério Público. Os principais objetivos da premiação são identificar, valorizar e estimular a atuação do Ministério Público Federal no cumprimento de suas obrigações institucionais e ainda sinalizar à sociedade a qualidade do desempenho do exercício integral da cidadania e humanização da aplicação da legislação brasileira. E hoje eu já estive no Ministério Público, foi bem atendido. Aqui eu posso mostrar esse documento de grande importância para mim, o qual vai me ajudar na regularização dessa terra, o qual tanto me arrasta há 14 anos para ver se eu consigo legalizar ela para mim. Queria eu que isso tivesse acontecido antes, porque pelo menos existiria um acompanhamento nas verbas, destinada pelo governo federal, aonde ela foi empregada, se está corretamente sendo empregada. Essa fiscalização, então é muito importante para mim essa vinda de vocês. Afinal de contas, quero agradecer vocês, que você, com essa idade todinha hoje, é que eu estou vendo a nossa comunidade vir gente de fora para verificar e ver como é que anda as coisas por aqui, pelo interior. Esse atendimento não é um mero atendimento, é um processo de interação e de interlocução com as demandas dessa região, para que após um espaço, um momento, uma semana, um grupo de dias de visita, o MPF entenda a realidade, compreenda as demandas, mas crie vínculos, mesmo depois que a equipe sai do lugar. Agradecemos muito a vocês a divulgação de ter esse evento aqui. Estamos muito agradecidos e desejamos que continue assim e que os nossos problemas lá, agora, com o Ministério Público Federal botando em cima, que as coisas consigam ser realizadas lá. Porque até agora, não estamos vendo praticamente nada. A função da Associação Nacional dos Procuradores da República de valorizar a nossa classe, de valorizar o nosso trabalho, de nos unificar, de revigorar os nossos ideais, a nossa vocação, é muito importante. E o Prêmio República valoriza o trabalho dos procuradores da República, dá visibilidade a esse trabalho. O trabalho Brasil Nunca Mais Digital trouxe para a era virtual 850 mil páginas de processos judiciais microfilmadas, as quais retratavam torturas e graves violações a direitos humanos praticadas durante a ditadura militar brasileira. A atuação possibilitou ampla consulta mediante o uso de programa sofisticado de busca indexada do acervo do projeto, que foi produzido nos anos 80 pelo Conselho Mundial de Igrejas, CMI, e pela Arquidiocese de São Paulo. Só para vocês terem ideia de como a coisa era durante o tempo da ditadura, todo esse processo de copiar os processos no STM foi feito clandestinamente por uma equipe liderada
na época pelo Luiz Greenhalgh, esses microfilmes eram mandados para Genebra, com pastores, né, e padres que viajavam para Genebra, e em troca, na volta, eles traziam dólares escondidos para poder continuar a financiar esse projeto. Com o relato das vítimas, né, que declararam nesses processos sobre as torturas que haviam sofrido, produziu o mais impactante informe que já houve no Brasil e também considerado no mundo como iniciativa da sociedade civil, sobre graves violações de direitos humanos. Mais de 100 pessoas participaram desse projeto que foi organizado e realizado aqui. Nós oferecemos esse projeto, né, para o Prêmio República porque era o início do Prêmio República e achávamos que devemos ter muito orgulho do que fazemos aqui no Ministério Público. O importante trabalho que permitiu melhor acesso a documentos de extrema relevância para o conhecimento da história do Brasil foi destaque do Prêmio República. Outro trabalho premiado em 2014 foi o do Ministério Público pela Educação, projeto desenvolvido e executado em conjunto entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. Com o objetivo de garantir o direito à educação básica de qualidade, o projeto foi responsável pela coleta de dados e diagnóstico da educação primária, com a realização de visitas, de audiências públicas e pela expedição de recomendações em todo o país. O projeto permitiu a implementação de melhorias nas políticas públicas na área da educação, muitas vezes em parceria com o gestor público e, na maioria das vezes, sem a necessidade de qualquer ação judicial. Na categoria Combate à Corrupção, o mesmo grupo de trabalho foi premiado em vários anos com diferentes trabalhos. A Força Tarefa do Rio de Janeiro teve seu trabalho reconhecido em diversas atuações, como quando foi premiada pela Operação Patron, Unfair Play e Operação Calicut, sendo também um destaque do 4º Prêmio República. O trabalho premiado foi a Operação Calicut, originou a prisão dos responsáveis pela organização criminosa liderada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Os bastidores dessa ação foi uma questão bastante inovadora, foi essa questão da investigação ter sido feita de forma paralela em Curitiba e no Rio de Janeiro, com ordens de prisão e outras cautelares determinadas por 2 juízos paralelamente. Foi uma resposta bastante forte ao enfrentamento da corrupção em âmbito nacional, né? Por vários outros desdobramentos a partir daquele momento em que aquele castelo de cartas da corrupção no estado do Rio de Janeiro começava a desabar, e especificamente em relação à Operação Lava Jato, especialmente também em relação ao trabalho da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, a MPR tem um papel fundamental na defesa das prerrogativas dos procuradores da República, que ao fim das contas são as garantias do exercício da atividade do Ministério Público Federal que existem em defesa da sociedade brasileira. Ainda na categoria Combate à Corrupção, o Grupo de Trabalho Copa do Mundo FIFA 2014, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, foi premiado com o GT Copa 2014 de agosto de 2009. O trabalho teve por objetivo atribuir tratamento prioritário, preventivo e uniforme nas fiscalizações da Copa do Mundo. Foram realizadas reuniões com os envolvidos na organização do evento para fomentar o diálogo, expor problemas e buscar soluções. E no bojo do trabalho foram também expedidas recomendações, instaurados ICPs, ajuizadas ACPs e 3 ADIs pelo PGR.
A atuação do GT, conjunta com o TCU, gerou economia de aproximadamente 600 milhões para os cofres públicos. Também no combate à corrupção, o Grupo de Trabalho Olimpíadas, no ano de 2018, trabalhou pela publicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos federais investidos na realização das Olimpíadas. Também foi foco do trabalho a despoluição da Baía de Guanabara, irregularidades em confederações e obras envolvendo recursos públicos federais, como a Operação Nemeus e Bota Fora. Mais uma das instalações do Parque Olímpico do Rio de Janeiro é alvo de investigação por suspeita de superfaturamento. O Grupo de Trabalho Olimpíadas 2016 começa a atuar já desde antes das Olimpíadas, né, em que já exigíamos publicidade e transparência nos gastos das obras e nos gastos do comitê organizador. O Ministério Público Federal investiga se houve improbidade administrativa, demonstrando ali, né, superfaturamentos e sobrepreços. Para a Força Tarefa, a Olimpíada serviu para desviar ainda mais dinheiro público em contratos superfaturados ligados ao evento. E a constatação de que realmente os grandes eventos esportivos mundiais, eles realmente colocam, né, vários países nessa situação temerária. Eu vim falar do caso Unfair Play, que em resumo foi uma parte da Força Tarefa, uma parte das operações da Força Tarefa do Rio de Janeiro, que focou num grande esquema de corrupção que alimentou até mesmo a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, disse hoje que intermediou a compra de votos no Comitê Olímpico Internacional para que a cidade fosse escolhida a sede dos Jogos de 2016. Segundo Cabral, foram pagos 2 milhões de dólares a integrantes do Comitê Olímpico Internacional. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, responsável pelas ações da primeira instância da Operação Lava Jato, Cabral disse que o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, indicou o presidente da Federação Internacional de Atletismo, Amin Diak, como o intermediário do esquema. O Sérgio Cabral, que é um dos réus, confessou esse crime detalhadamente. Esse é um dos poucos casos da Força Tarefa em que nós deflagramos sem nenhuma colaboração premiada. Toda a investigação foi feita aqui pelo Ministério Público, então foi uma investigação muito interessante nesse sentido. Porque em troca recebia os contratos do Estado. Na categoria ambiental, trazemos a lembrança como participantes da premiação importantes trabalhos da Força Tarefa do Rio Doce Brumadinho, a criação da Amazônia Protege e a reinstalação de bases de proteção nos territórios Yanomami. Uma barragem cheia de rejeitos de mineração se rompeu hoje à tarde na região central de Minas Gerais e cobriu de lama parte de um distrito da cidade de Mariana. A presidente Dilma sobrevoou os locais por onde passou a enxurrada de lama. As imagens aéreas não deixam dúvidas sobre a força da correnteza lamacenta que destruiu tudo pela frente. São 36 bilhões de litros de lama. O desastre foi considerado o maior do Brasil. No curso, são 202 municípios em Minas e 26 no Espírito Santo. Esta é a foz do Rio Doce. Depois de percorrer 879 quilômetros, a lama finalmente chegou até aqui. Esse é o cenário. O trabalho da Força Tarefa Brumadinho ressalta um acordo com a Agência Nacional de Mineração para a adoção de medidas de caráter preventivo para a fiscalização de barragens existentes em todo o país. O acardo, que é um instrumento inédito no país, já está sendo executado com vistas à reestruturação da autarquia federal para viabilizar contratação de equipe habilitada e insumos materiais para fiscalização. Prevê ainda a fiscalização de mais de 700 barragens em todo o país. Ainda na área ambiental,
destaca-se o trabalho de reinstalação de 3 bases de proteção etnoambiental da FUNAI na terra indígena Yanomami em 2020, apresentado por ocasião do 8º Prêmio República. As BAPs são estruturas concebidas pela FUNAI para promover o monitoramento da terra indígena. Diante desse fato e do agravamento da invasão garimpeira à terra indígena, o MPF atuou extrajudicialmente e ajuizou ação civil pública com o objetivo de instar os órgãos públicos competentes a construir as BAPs. Seguindo na categoria ambiental, destaca-se o trabalho Amazônia Protege, Compromisso com o Futuro de 2018, que ensejou a ação coordenada desenvolvida em todos os estados da Amazônia Legal. Consistiu na utilização de tecnologia geoespacial para a identificação de áreas desmatadas ilegalmente, o que possibilitou a 24 unidades do MPF a propositura simultânea de mais de 1.200 ações civis públicas, buscando a punição dos responsáveis por todos os desmatamentos acima de 60 hectares no último ano em toda a Amazônia. As ACPs ajuizadas pedem um total de mais de 2 bilhões de reais em indenizações por danos materiais e morais difusos, além da reparação de mais de 110 mil hectares de floresta degradados, áreas protegidas e terras indígenas. Eu estou aqui para falar da Amazônia Protege, projeto com o qual a 4ª Câmara logrou obter o Prêmio República da NPR no ano de 2018. Esse projeto visa combater de forma permanente o desmatamento ilegal na Amazônia e surgiu assim da necessidade da gente ter uma atuação mais permanente, entendeu? E conseguir suplantar a enorme dificuldade que é fiscalizar essa área assim descomunal, Eu acho assim fundamental, que a gente tem essa visibilidade da atuação dos procuradores, e o Prêmio República é realmente uma vitrine importantíssima, para que não só na instituição Ministério Público nós saibamos assim das iniciativas, dos projetos, dos programas do Ministério Público Federal, como também para que a sociedade possa acompanhar o nosso trabalho, e eu acho que é um grande desejo que a gente tem, que realmente a sociedade se adone também dessa responsabilidade que é sua de fiscalizar, de cobrar, e de ser um agente determinante na vida da sociedade. Também com o objetivo de premiar defensores de direitos com foco em comunidades tradicionais, destacamos diversos trabalhos emblemáticos na história do Prêmio República, como o Genocídio Waimiri, Força Tarefa Avá Guarani, Krenak e Ditadura, Dia D, Ações Coordenadas e Acesso ao Seguro Defeso. No trabalho sobre o genocídio do povo Waimiri-Atuari de 2018, o GT Povos Indígenas e Regime Militar realizou um trabalho profundo de apuração das violações praticadas pelo Estado brasileiro durante a construção da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. A ação levou à justiça um episódio exemplar entre os diversos casos de violações praticadas contra os povos indígenas durante a ditadura militar no Brasil. O massacre dos Waimiri-Atuari na abertura da rodovia BR-174 Manaus-Boa Vista. O genocídio do povo Waimiri-Atuari é fruto de uma atuação do Grupo de Trabalho Povos Indígenas e Regime Militar, da 6ª Câmara, em cooperação com a Procuradoria da República no Amazonas. O povo Waimiri-Atuari é um povo que, ao longo de sua história, passou por vários processos de violações e genocídios. Os Waimiri-Atuari, que eram um povo muito guerreiro e são até hoje, resistiram
e não aceitaram o simples contato, todo aquele processo de aproximação. Mas havia muita pressa na construção dessa rodovia e por isso que a ditadura resolveu passar por cima, literalmente, dos povos indígenas. E pudemos concluir que um processo de tentativa de pacificação que não foi bem sucedido gerou extermínio daquela população. E é por conta disso que nós propusemos a ação civil pública, que pede reparação ao Estado brasileiro por conta dessas violações. O relatório da Comissão Nacional da Verdade aponta, com base em dados oficiais, que houve uma redução de 3 mil indígenas na década de 70 para apenas 332 na década de 80, período de maior atividade do empreendimento de construção da rodovia. Aí meu pai dizia, não posso sair não, que isso aqui é minha terra, foi aqui que eu criei meus filhos, aqui que está meu rio, aqui está minha fonte de renda, o sustento da minha família, que é o Rio Doce, sabe? Botaram na cadeia e deixaram 17 dias preso. Quando eu tinha 12 anos, a lembrança que eu tenho aqui foi que o capitão Pinheiro trouxe muitos presos de várias etnias. Adoeceu, morreu de tristeza ele. Muita tristeza. Na categoria criminal e controle externo, trazemos agora alguns dos importantes trabalhos que fizeram parte do Prêmio República em seus 9 anos. Grupo de Apoio ao Júri, La Muralha, Darknet e o Manual de Controle Externo. O Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri de 2018 foi criado com o objetivo de desenvolver a atividade de apoio a membros do MPF em feitos relativos a crimes dolosos contra a vida, mediante a atuação de membros integrantes do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri, assim designados em atos do PGR, que atuarão sempre a pedido do procurador natural, em conjunto com este ou de modo isolado. O Grupo de Apoio a Procuradores da República com atuação no Tribunal do Júri surgiu em 2016 por iniciativa da cúpula do Ministério Público Federal e desde então ele congrega procuradores da República com aptidão, vocação e expertise na investigação, persecução e acompanhamento de causas referentes a crimes dolosos contra a vida e, notadamente, as questões peculiares do procedimento do Tribunal do Júri, que são diferenciadas e muitas vezes afastadas da atuação cotidiana do Procurador da República. A nossa função, a nossa missão é ajudar o colega em qualquer lugar do Brasil que se sinta necessitado de amparo, desde o momento da ocorrência de um crime doloso contra a vida, notadamente um homicídio, até o acompanhamento da causa nas instâncias superiores e eventualmente até a execução da sentença, a execução penal. Então nós acreditamos, pelo reconhecimento que temos dos colegas, principalmente na lista de e-mails nacional do MPF, que os resultados têm sido bons e cada vez mais promissores. O Prêmio República é, sem dúvida, uma oportunidade de o nosso grupo ganhar mais visibilidade, ele ser mais conhecido e assim ele prestar mais e mais serviço para mais colegas, que muitos ainda não conheciam o nosso trabalho, ainda não sabiam da seriedade e da prestação que nós podemos oferecer. Polícia Federal deflagra Operação La Muralha contra o tráfico de drogas e 90 pessoas ligadas a uma facção criminosa são presas. A Operação La Muralha foi uma investigação inicialmente destinada a apurar o tráfico internacional de entorpecentes na chamada Rota Solimões, é aquela que se vale do Rio Solimões a fim de promover o transporte e escoamento de entorpecentes. A operação visa desarticular a organização criminosa Família do Norte. Mas a particularidade da Operação La Muralha foi que ela conseguiu adentrar na intimidade da Família do Norte, que é uma facção sediada no Amazonas. Essa
Por meio dessa operação foi possível identificar toda a cadeia de comando da organização criminosa, suas principais lideranças e a forma como ela atuava, como ela comandava. Que atua no tráfico internacional de drogas, além de operar o tráfico de armas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, roubos, homicídios, sequestros, tortura e corrupção de agentes públicos. O fato importante da operação foi ter conseguido, com êxito, não só identificar, como também chegar à punição dessas lideranças. A Operação Darknet consiste na primeira investigação realizada na Deep Web no Brasil com o objetivo de identificar usuários da rede Tor, The Onion Router, que a utilizavam para trafegar pornografia infantil. A internet profunda, ela causava uma impressão à época aos criminosos de que eles não seriam identificados, de que eles se encontravam num mundo anônimo, em que a lei não chegaria a ser aplicada a eles. Cerca de 300 policiais federais cumprem 70 mandados de busca e apreensão e de prisão em 16 estados brasileiros, entre eles o Maranhão. É a segunda fase da Operação Darknet, onde investiga a participação de 67 pessoas na troca e na distribuição de fotos e vídeos de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Houve autorização judicial, onde foi utilizada a ferramenta desenvolvida pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul, que detectava usuários que compartilhavam vídeos e fotos contendo pornografia de crianças e adolescentes. Foram mais de centena de alvos identificados, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Os estrangeiros foram enviados aos seus países via Interpol. A Polícia Federal antecipou o cumprimento de 7 ordens judiciais para evitar possível abuso sexual de crianças no Paraná, Distrito Federal e também no Rio de Janeiro. Foi um trabalho conjunto de inúmeros estados em que no mesmo dia, no mesmo horário, foram deflagradas inúmeras buscas, mais de 100 cumpridos mandados de busca e apreensão. O trabalho teve grande parte da investigação realizada em Porto Alegre perante a 11ª Vara Federal. Os trabalhos foram iniciados no final de 2013 e a operação foi deflagrada em 2 fases, 15 de outubro de 2014 e 22 de novembro de 2016. Foi um trabalho bem interessante, em que foi premiado pela NPR, via Prêmio República, e posso dizer que foi muito, nós nos sentimos muito honrados em receber este prêmio, todos os que trabalharam nesta operação, que foi um trabalho conjunto e de união de esforços, né? Inclusive não só entre membros e servidores dessa instituição e os técnicos, mas também do pessoal da Polícia Federal. Mas não apenas procuradoras e procuradores da República foram premiados ao longo dos 9 anos do Prêmio República. Além dos parceiros diretos do MPF, jornalistas e representantes da sociedade civil tiveram seus trabalhos submetidos ao júri e foram premiados desde a criação do prêmio. Na categoria jornalismo, citamos trabalhos que assumiram especial relevância nos 9 anos de premiação. O trabalho A Escravidão no Século XXI, de 2020. Durante 18 dias, os repórteres do Câmera Record percorreram os principais polos produtores às margens da rodovia Transamazônica no Pará e na região da Costa do Cacau, no sul da Bahia. O cacau ele dá muito dinheiro para quem pega ele aqui, barato, e vai beneficiar ele lá fora, né? Fazer o chocolate, fazer tal e tal e tal, aí vai dar muito dinheiro lá fora. Mas nós aqui nós sabemos o que nós temos muito? Trabalho. Você pega um podão, vai colher o cacau.
Ali é debaixo de chuva só. Aí ele vai se matar ali dentro. O documentário que você acompanha hoje conta com relatórios exclusivos obtidos pela Lei de Acesso à Informação e flagra situações que remetem à escravidão em pleno século XXI. Além disso, vários menores foram encontrados no processo de cultivo do cacau. Eu me chamo Marcos Reis, sou repórter da Record TV de São Paulo e fui um dos vencedores do Prêmio República em 2020 com o documentário A Escravidão do Século XXI, que nós produzimos para o programa Câmera Record. A gente tinha um grande desafio pela frente, porque para denunciar essas plantações de cacau, a gente precisava entrar nessas plantações. Era preciso lidar com os grandes fazendeiros, com os atravessadores, que são os homens e mulheres que compram esse cacau oriundo dessa realidade e revendem para as grandes empresas. Ou seja, a gente estava mexendo ali num terreno muito lucrativo para eles e muito delicado para nós. Mas era um risco necessário, ainda mais quando a gente descobriu que o Ministério Público do Trabalho da Bahia já fazia uma investigação, um levantamento dessas denúncias. E quando a gente decidiu viajar tanto para a Bahia quanto para o Pará para investigar também as nossas denúncias, nós tínhamos como objetivo jogar luz aí para esse problema, né, que ainda é uma realidade no Brasil, e também para mostrar para a sociedade o que o Ministério Público do Trabalho já vinha realizando há um bom tempo para tentar combater isso. A gente agradece mais uma vez ao prêmio e deseja vida longa. Aí é um prêmio que fortalece tanto a nossa categoria. O trabalho Césio 137, 30 anos de um inimigo invisível, realizado em 2018 sobre o maior acidente radioativo em área urbana do planeta, que completou 30 anos em setembro de 2017. Marcada por histórias de sofrimento, descaso e desinformação, a tragédia ocorreu em Goiânia. Na série especial de reportagens Césio 137, o Correio reconta a história do acidente em Goiânia que resultou na morte direta ou indireta de 66 pessoas e na contaminação de 1.400. Durante as 3 décadas, o trabalho do Ministério Público Federal em Goiás foi fundamental na identificação e punição dos responsáveis e ainda é essencial na luta das vítimas pelo direito às indenizações. E nós contamos em uma grande reportagem os 30 anos da tragédia nuclear do Césio 137 em Goiânia. A gente detalhou com entrevistas, números e muitos personagens essa tragédia que matou, que tirou 66 vidas, pelo menos 66 vidas, e contaminou 1.400 pessoas em 1987. O Ministério Público Federal é essencial nessa questão de não deixar cair no esquecimento. Toda essa organização por 10 anos de Prêmio República é um prêmio que viva mais, que tenha mais 10, mais 10, mais 10, porque ele é muito importante para o Ministério Público e para a sociedade e para nós, né, na imprensa também, que faz parte desse contexto todo. Na categoria Responsabilidade Social e Práticas Inovadoras, destacam-se trabalhos como os da UNEAFRO, Algodão Brasileiro Responsável, Combate à Exploração Sexual e Enfrentamento à Violência Obstétrica. Quando a pessoa não tem assistência, a gente tenta ajudar, seja a gente no nosso monitoramento, seja no acompanhamento que a gente tem da equipe médica de backup do projeto, da equipe de psicólogos. Nós não temos acessos na quebrada a coisas básicas que deveriam ser políticas públicas. Eu já desde muito nova, eu queria fazer medicina, acho que com 16 anos já queria fazer medicina. Só que medicina é um curso que é impensável para as pessoas da onde eu venho,
para as pessoas como eu sou. Negra, mulher, pobre, no Capão Redondo, ninguém sonha em ser médico lá. Eu passei na USP, passei em Geociências. Passei na Federal de Santa Maria, Pernambuco e Goiás. E passei pelo SISU na Faculdade de Alagoas pela segunda vez. Era um cômodo incômodo, sujo como um dragão de cômodo, úmido, eu, homem da casa aos 6 anos, mofo no canto, todo TV engodo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis. O programa Algodão Brasileiro Responsável, ABR, é hoje o programa de sustentabilidade mais completo a nível mundial, porque ele possui 3 pilares. O pilar econômico, que é onde a atividade tem que ser rentável para o produtor, mas para todos que participam da cadeia produtiva. O pilar social, que é cumprir com 100% da legislação trabalhista brasileira, das normas de segurança do trabalho e estar em conformidade também com as normas da Organização Internacional do Trabalho. E o pilar ambiental, que é cumprir 100% com o Código Florestal Brasileiro. E como só o Brasil tem um Código Florestal, isso é que torna o ABR o programa de sustentabilidade mais completo a nível mundial. Somos hoje o 4º maior produtor mundial de algodão e o 2º maior exportador mundial de algodão. O Prêmio República é fundamental para trazer essa atmosfera onde procuradores, poderes e a sociedade civil trabalham temas fundamentais para o bem viver. A NPR, além de uma entidade associativa, busca sempre uma interface, uma inter-relação com a sociedade civil, aproximando os membros do Ministério Público Federal e os entes da sociedade civil. A reformulação do Prêmio República nos coloca agora diante de 6 categorias. 2 delas são exclusivas de membros do Ministério Público. Uma trabalha com a promoção de direitos fundamentais, aquela atuação mais direta dos membros do Ministério Público Federal na implementação daquele conjunto de valores, daquele conjunto de ideias, de proteções que a Constituição Federal nos coloca. A segunda categoria, também tradicional, pega aquela vertente mais antiga, mais conhecida do Ministério Público, que é a da apuração do combate ao crime e a outros ilícitos. Aqui nós estamos falando da repressão a atividades ilícitas, a repressão a crimes. Essas 2 categorias, como dito, são exclusivas de membros do Ministério Público Federal. Os finalistas das 2 categorias serão submetidos a uma votação aberta e dará direito, então, ao Prêmio Sociedade. O Prêmio Sociedade também será exclusivo para membros do Ministério Público Federal e participarão dele aquelas iniciativas finalistas nas 2 primeiras categorias, direitos fundamentais e combate a crimes. Temos 3 outras categorias. Uma delas reverencia aqueles membros que já se aposentaram, que tiveram atuações históricas em favor da sociedade. Esse será, então, o prêmio honorário. Teremos um prêmio de responsabilidade social voltado às ONGs, às entidades da sociedade civil e à sua atuação neste campo do retorno à sociedade das boas atividades. Por fim, o prêmio de jornalismo. O prêmio de jornalismo, que foca na atuação da mídia, teve uma pequena reformulação. Ele passa a ser agora matérias que abordem a atuação do Ministério Público, a forma como foram feitas. Não é um prêmio laudatório ao Ministério Público, mas um prêmio de reconhecimento aos jornalistas que, na abordagem da atuação do Ministério Público, conseguiram traduzir para a sociedade da melhor forma estas iniciativas. As inscrições para o prêmio estarão abertas a partir do dia 11 de novembro de 2021 até o dia 11 de janeiro de 2022. Todas as instruções, as categorias, o que deve ser feito para as inscrições, consta do nosso material no sítio eletrônico da NPR e do meios de comunicação de divulgação. A NPR, buscando cada vez mais o fortalecimento dos membros do Ministério Público Federal, buscando um diálogo com a sociedade,
espera que o novo Prêmio República tenha a capacidade de mostrar criatividade, iniciativa e, mais do que nunca, como o Ministério Público é e participa da sociedade, como o Ministério Público atua em prol da sociedade e como a sociedade recebe essa nossa atuação. Participe!